pessoal, boa noite para cada um de vocês. Eu me chamo Eduardo Zandoná. O meu objetivo aqui é ajudar pessoas que estão querendo começar o teu próprio escritório de contabilidade. E hoje o tema desse bate-papo, dessa aula aqui que a gente vai fazer, é como que você definitivamente começa o teu escritório contábil. Nada mais, nada menos, eu trouxe aqui Vinícius de Carvalho, uma pessoa que realmente me conhece desde o início da minha jornada. A gente formou junto, a gente mora na mesma cidade, então ele vai conduzir esse bate-papo com a gente aqui, sempre com o único objetivo, de mostrar o que exatamente você tem que fazer para conseguir, né, começar o teu escritório contábil. Diga aí, Vinícius, se apresenta, quem és tu? Como o Eduardo já adiantou, eu sou o Vinícius Carvalho, nós formamos juntos e foi uma amizade que se consolidou na faculdade e perdura até hoje, né? Dentro da nossa profissão, a gente compartilha muito conteúdo, conhecimento e está sempre dispostos a um ajudar o outro, né? Porque eu acho que, por tendência, nós não nos tratamos como concorrente, né? A gente segue uma amizade e até hoje é assim que a gente nos trata, como amigos de fato. Eu sou sócio de uma empresa denominada Negócios Contábeis e já vai fazer 11 anos, né, que a gente está atuando nessa área, como proprietário de escritório de contabilidade. Comecei um pouquinho antes, né, na contabilidade, atuando em outro escritório, e aí, mais para frente, vocês vão saber como isso tudo começou. Então, vamos lá, pessoal. Essa aula, né, esse bate-papo, a gente vai fazer esse bate-papo. Eu trouxe o Vinícius para a gente iniciar, porque o que eu mais quero nessa aula de hoje aqui é te mostrar toda a jornada, todo o trajeto que você tem que seguir, como a gente seguir. E como o Vinícius estava se apresentando, sempre são dois casos que eu, particularmente, comecei do zero. Quero ouvir isso dele, se ele também começou. Diga aí, Vinícius, quantos clientes você tinha quando você começou? Nenhum. Nenhum. Como eu falei, né, eu comecei um pouquinho antes em um outro escritório. E lá eu exerci muito paralegal, né? E quando eu montei o escritório, eu e o Ramon, meu irmão, nós trabalhamos somente nessa frente do paralegal. Então, e aí surgiu o primeiro cliente, surgiu o segundo, surgiu o terceiro, surgiu o quarto, saiu um, entrou outro, e assim fomos batalhando, né, e chegamos onde estamos hoje. E o mais interessante disso é porque todo fruto, né, ele precisa primeiro ser plantado. E normalmente muitas pessoas não têm essa ideia, né, de quanto tempo leva um fruto para amadurecer. E às vezes a gente é muito imediatista, né, porque a gente quer plantar e quer consumir. E a sua iniciada, como é que foi? Como que você iniciou a sua jornada? Eu sempre falo, né, para as pessoas que estão aqui me acompanhando, que eu comecei a compartilhar esse conteúdo, e se no Instagram realmente estiver travado novamente, a gente vai seguir, no YouTube está rolando tranquilamente, tá? Então, foque lá no YouTube, a gente vai continuar fazendo a transmissão para você, tanto no YouTube como no Facebook. Então, aqui, durante essas lives de obstáculos e atalhos, eu sempre procuro demonstrar como que foi a minha jornada, como que foi o meu início do meu escritório contábil. E a grande maioria das pessoas que estão nos acompanhando, que me acompanham, basicamente, são contadores também com esse mesmo propósito, que, ou na maioria das vezes, a gente sai da faculdade sem experiência prática, mas deseja muito montar o nosso escritório, ou algumas vezes são pessoas que trabalham em algum departamento específico, mas sente um pouco a mais, né? Sente que quer começar ser dono do seu próprio negócio, ser basicamente o seu próprio chefe. E o que eu trago e compartilho é basicamente algo que eu vivi. E você é uma pessoa que está de prova que quando eu comecei um pouco na frente de você, né? Eu tinha um cliente que me pagava, basicamente, era um microempreendedor individual na época, que me pagava R$140. Eu lembro até hoje que esse foi o meu primeiro honorário de quando eu comecei. Então, assim, muita gente acha, eu sempre digo, Vinícius, que existe basicamente 3 tipos, né, de você começar. Você pode começar do zero, ou se você já tiver um nível de investimento maior, você pode comprar uma carteira de cliente, comprar um escritório que já existe. Isso vai depender do quê? Isso vai depender se você tem caixa para isso, se você tem poder, basicamente, para isso.
ou você herda um escritório contábil, você herda do seu pai, da sua família, algum desses motivos. E eu comecei, sim, comecei do zero, assim que eu saí, né, basicamente assim que eu saí da faculdade, resolvi empreender, resolvi montar o meu próprio escritório, e hoje talvez algumas dessas pessoas que estão aqui me assistindo não conhecem, não sabem basicamente um pouco da minha trajetória, muita gente me vê onde a gente está, e você é uma pessoa muito mais próxima de mim, que vem aqui no escritório consequentemente, e eu sempre falo, eu sempre agradeço a cada dia o que a gente tem, né, o que eu tenho, que veio tudo do fruto mais de perseverança, né, basicamente de perseverança. Deixa eu trocar o fone aqui. Basicamente de perseverança. Tá me ouvindo aí, ô Vinícius? Saiu do Instagram, né? Basicamente, por perseverança, a gente conseguiu estar onde a gente está. O que algumas pessoas têm dificuldade de entender, algumas pessoas têm dificuldade de, quando está começando, é basicamente um pouco do que você falou. Pensar no imediatismo, né? Pensar que tudo inicia, todo mundo começa grande, todo mundo começa pequeno. O que tu acha? O que é a tua experiência relacionada a começar pequeno, a ter um pouco mais de paciência? Qual é a tua opinião sobre isso? O que você poderia dizer para essas pessoas que estão aqui nos assistindo, que a grande maioria delas, aqui no YouTube agora a gente está com basicamente 15 pessoas, a grande maioria delas são colegas como a gente que quer começar, que quer empreender, que quer ter o seu próprio escritório. Você citou aí, se eu não me engano, uns 3 modelos de iniciar seu próprio negócio, né? E mais um pouquinho à frente a gente vai falar se existe jeito certo ou se jeito errado, né? Mas, assim, é óbvio que quanto mais você se preparar para isso, maior a possibilidade daquilo dar certo. Existem pessoas que começam praticamente do zero, ou começam de fato do zero, tem pessoas que já começam um pouquinho mais avançado, e não necessariamente aquela pessoa que, de repente, como você citou, herdou um escritório, vai te dar certo o negócio dele, né? Obviamente que teria mais tendência a isso. E a pessoa que começou do zero, a tendência de fracassar é maior? Não necessariamente, porque eu acho que isso está ligado muito a como você se prepara para aquilo acontecer, né? E, na tua opinião, tu acha que tem jeito certo, jeito errado para iniciar um empreendimento? Nesse ponto de vista, talvez tu já até já ouviu eu falar isso, acho que para você ou para outras pessoas, que tem uma coisa que eu prezo muito, que eu diria que não é que existe jeito certo ou jeito errado, né, de começar um escritório. Basicamente, a faculdade nossa de contabilidade, o curso de ciências contábeis, ela não nos prepara para ser empresário contábil, que é o que eu acho que é a grande X da questão, né, de quando você começa. Muita gente esquece que a gente sai tão técnico da faculdade, eu saí técnico, você saiu técnico, e é um técnico que ainda não prepara a gente para as rotinas fiscais, né? Eu que estou aqui no campo de batalha, você que está aí com o seu escritório também, a gente tem equipe, e a gente sabe muito bem que a faculdade, ela ensina, se você quer começar um escritório, ela não ensina basicamente nem 10% do que é uma empresa de contabilidade. E é algo que eu carrego dentro de mim desde quando eu iniciei o meu escritório, desde quando eu comecei. A gente tem, se você quer ter uma empresa, a gente tem que ser empresário contábil, a gente tem que ser empresário também, não é simplesmente técnico. Então, o que algumas pessoas esquecem desse fundamento ao começar e não conseguem ter sucesso? E não é que não conseguem ter sucesso, não conseguem evoluir. Por quê? Porque se você tem uma empresa, você tem que se preocupar com, principalmente, contabilidade. Você tem que se preocupar com a parte técnica, onde todo mundo quer e busca isso. Você tem que se preocupar com a parte de vendas e clientes, porque sem clientes o escritório não vai. E você tem que se preocupar, é o que eu falo, né? Casa de ferreiro, espeto de pau, com a gestão em si do escritório de contabilidade. E muitas vezes nós, quando sai da faculdade, alunos, ou até mesmo pessoas que eu acompanho aqui no nosso programa, ele sai tão fissurado que é técnico, e esquece que ele tem uma empresa, que ele é empresário, ele não é só contador. Contador, se você for somente para assinar balanço e prestar e fechar a contabilidade de empresa. Aqui eu tenho uma equipe, eu tenho um funcionário para gerir,
eu tenho clientes para atrair, então eu acho assim, não se preocupar tanto na parte que é importante, que vai fazer o escritório evoluir, e ficar tão somente focado na parte técnica, entendeu? Uma coisa interessante que você falou, de fato, o conhecimento técnico é óbvio que ele é fundamental, ele é essencial, mas de repente ele não seja primordial, porque é muito comum uma pessoa que de repente ele é expert em departamento fiscal, contábil, ele é referência até na cidade, departamento fiscal, por exemplo, ou no RH, qualquer departamento que seja exclusivo. E aí ele pensa, né, vou montar meu negócio porque eu já estou preparado para tocar meu próprio escritório. Mas aí ele se depara a um simples procedimento, por exemplo, de abertura de empresa. E ali ele pode perder um cliente por conta daquilo, ou ele pode não conseguir transformar aquilo ali em um cliente, né? Ele tem dificuldade em captação de cliente, ele tem dificuldade em, de repente, trabalhar com a própria gestão, ou finança do seu próprio negócio. Então, entende que, tipo assim, ele é muito bom em uma determinada área, mas quando parte para uma situação mais ampla, que é gerir seu próprio negócio, às vezes acaba se perdendo pelo meio do caminho. E em relação a isso, o que tu acha que poderia fazer para as pessoas estar se qualificando ou buscando melhores possibilidades de ter um conhecimento, de repente, um pouco mais amplo? Qual que é a sua visão em relação a isso? Inclusive, amanhã, a nossa live de amanhã, né, nosso conteúdo de amanhã, a gente vai ser, que muita gente também, isso que eu falo e repito, a grande maioria das pessoas que eu acompanho, ou seja, dos meus alunos que a gente tem, eles vêm achando que só o conhecimento técnico é o que vai resolver. E eu já cansei de ver, você também é prova disso, tenho certeza que você já viu uma pessoa que é muito boa de departamento fiscal, né, de apurações, um exemplo, e monta um escritório e não evolui. Por quê? Eu sempre gosto de fazer a comparação do seguinte, você construir uma casa, você vai construir sua casa de palha ou você vai construir sua casa de concreto? E uma casa, ela tem fundação, ela tem pilares. E você tem que ter a parte técnica, senão ela cai. E você tem que ter a parte de atração de clientes, né? Ter clientes para o teu escritório. E se me perguntasse hoje, Eduardo, qual a sua principal dificuldade quando você começou? E o que é que muita gente que está aí do outro lado, que ainda não conseguiu entender, que é a atração de clientes. Você conquistar ali, não sei como é que foi para você, mas você conquistar o seu primeiro cliente, seu segundo cliente, seu terceiro cliente, é uma parada difícil, né? É uma parada que, se você não tiver um método, se você não tiver pelo menos por onde começar, é uma parada um pouco difícil. Então, não só o conhecimento técnico, e sim, basicamente, a atração de clientes. É você começar com o seu cliente, você ter o seu primeiro cliente. Eu acho que isso é fundamental. Não sei se eu respondi a tua pergunta, mas seria basicamente nessa linha aí. Respondeu. E no começo, como você mesmo falou, todo mundo tem uma certa dificuldade, né? Seja porque não tem muito conhecimento técnico em um outro departamento, seja porque não tem muita perspectiva em ter novos clientes, seja porque tem dificuldade em gerir seus clientes ou seus funcionários, ou algo nesse sentido. Talvez funcionário não, porque para começar a ter funcionário já está com uma carteira um pouco mais expandida. Mas, normalmente, quando a gente está crescendo, ou a gente cresce, é porque tem um momento ali de uma virada, você perceber algo, você fazer algo para as coisas ser diferentes. Porque tem momentos onde você passa, de repente, 30, 60, 90 dias sem ter entrada de um único cliente. E você começa a perceber que alguma coisa não está certa, né? Ou você não está fazendo algo certo, ou a gente precisa fazer algo para mudar esse procedimento. Então, para você, qual foi o momento assim que você percebeu que você virou a chave, que fez as coisas fazer diferente, tomar rumos diferentes no andamento do seu próprio negócio? Cara, isso para mim é engraçado, né? Porque, assim, quando a gente saiu da faculdade, eu não sei se eu cheguei a falar isso para você em algum momento quando a gente estudava, mas
Eu entrei na faculdade de contabilidade sabendo que eu queria ter o meu escritório de contabilidade. Então, eu acho que esse é a principal coisa, né? Eu sempre falo, tu quer real, porque assim, é engraçado, não sei se você já teve isso com você. Direto, a gente me manda mensagem, Eduardo, eu quero montar meu escritório, Eduardo, eu quero começar, Eduardo. Aí a pessoa não tem basicamente foco, realmente não põe aquilo como objetivo. Então, antes de eu terminar minha faculdade, antes da gente terminar a nossa faculdade, eu sabia que eu queria empreender. Só que uma coisa que me fez diferente, eu sabia que eu não poderia empreender do jeito que todo mundo empreende, porque senão, quantos que tem, né? São mais uns que tentam e, infelizmente, fecham a porta e fecham, né, as portas e não conseguem. Então, e para isso veio para mim, aí eu fui para o escritório de contabilidade, né, trabalhei em departamento específico, mas sabe quando você também já trabalhou no escritório, quando você tem aquela sensação que você poderia sim ter seu próprio escritório, você poderia ser o seu próprio chefe, você poderia... A gente não pensa no início em equipe, mas a gente só pensa em começar, e isso eu tinha essa vontade, né? Eu tinha essa vontade dentro de mim. Eu acho que você já sabe dessa história que falando dessa parte de foco, né, de você realmente querer, porque assim, escritório de contabilidade, tu sabe, você é empresário, eu também sou, e alguns que estão aqui talvez ainda não são, mas vão ser, não é para aquele cara que quer ser funcionário público, não é para aquele cara que gosta de ser funcionário público e esperar o seu salário todo mês no final da conta. Que eu sempre falo, hoje eu tenho a minha remuneração não tão grande quanto a sua, mas a gente não sabe quando vai ser daqui 30 dias, daqui 6 meses, daqui 1 ano, eu não sei. Eu tenho um planejamento de entrada de clientes, de crescimento, mas é algo que a gente não sabe. Então, ser empreendedor, ter o seu próprio escritório, a primeira coisa, o momento da virada que você tem que ter é foco. Se você não tiver foco e você realmente falar, não, tantos dias, daqui 1 ano, eu vou ter o meu próprio escritório. E tem uma parada psicologicamente que é muito forte. O que você tem que fazer? Data. Coloca data. Eu quero que o meu escritório. E você vem lá, não sou coach, né? Não sei nada dessa área, mas uma que a psicologia fala eu quero empreender, eu quero ser contador, eu quero ter meu escritório. Você tem que dizer para o seu cérebro quando? Daqui 6 meses, daqui 1 ano, porque você determinou o seu ponto de chegada, onde você quer chegar. Você tendo foco, você vai se preparar financeiramente, porque os primeiros meses não vão ser, né, a gente não vai ter uma entrada de receita quanto a gente tinha quando era empregado. Você vai começar a pensar, não, eu posso economizar hoje para montar o meu escritório, para fazer um site, para começar a minha identidade visual, para de fato começar o meu escritório, aquilo que eu sempre falo, é você dar um passo atrás hoje para dar 2 passos na frente amanhã. E isso tudo é foco. Não sei se eu já cheguei a compartilhar com você, que quando eu estava acho que eu já falei isso para você, quando eu estava na transição de começar o meu escritório, veio uma proposta quase irresistível, né? Acho que você sabe dessa história, né? De eu trabalhar internamente dentro de uma empresa e ganhar 3 vezes mais do que eu ganhava antes de começar. Mas o que me fez? Hoje, se eu tivesse lá, provavelmente se eu tivesse lá ainda nessa empresa, não estaria ganhando, ou não teria, né, o que eu tenho hoje se eu tivesse lá. Mas o que me fez voltar atrás? Pensar, foco no como. Eu sabia onde eu queria chegar. Então, eu acho que para todas essas pessoas que me assistem, para todas as pessoas que acompanham, se existe uma coisa que vai fazer você mudar de lado, vai fazer você se transformar de um ponto A para o ponto B, é foco, cara. Esse é o momento da virada e você ter sempre com você. Hoje você vai dar um passo atrás, para amanhã você dar 2 passos na frente. Se você memorizar isso, se você sacar essa parada, cara, ninguém te segura. Você vai ter seu escritório, você vai começar, só precisa disso, né? Precisa se ligar disso. É engraçado quando você fala dessa proposta que você acabou recusando, e talvez, obviamente, depois você vai me corrigir se eu estiver errado, talvez você recusou porque o seu principal objetivo não era dinheiro naquele momento, né? Porque quando a gente faz um planejamento, né, o que você espera como empresário contábil? É ganhar dinheiro?
Se for ganhar dinheiro, possivelmente quando você receber uma proposta, falar o seguinte: poxa, eu estou há 3 meses, 6 meses dentro do meu escritório, não tenho 10 clientes, porque, né, para determinadas pessoas acham que 6 meses é tempo suficiente, ele está começando a ganhar dinheiro. E aí eu não estou conseguindo, não estou com o salário que eu esperava, e eu recebi uma proposta para trabalhar, não, deixa eu ir aqui para cá, é melhor que eu, entendeu? Então, tipo assim, de repente, se o foco dele for ganhar dinheiro, aí ele, né, já nesse momento, ou na realidade talvez nem estaria preparado para começar o seu próprio negócio, né? E para você, assim, o que você acha que fez dar certo com você? Você conseguiu, eu consegui, e muitas pessoas acabam não conseguindo. Você acha que é por falta de foco, nesse caso? O que seria, na sua opinião? Eu acho, eu aqui, se fosse para, eu daria 2 motivos. Se fosse escolher entre os dois, eu daria 2. E tenho 2 teorias defendidas para isso, mas a teoria que eu mais defendo, que pelo menos eu mais defendo, é a gente ainda, nós somos novos, né? Ou você querer empreender hoje, em 2020, como muita gente começava no escritório há 30 anos atrás, há 10 anos atrás. Então, por exemplo, quando eu comecei o meu escritório de contabilidade, eu mudei para cá onde a gente mora para estudar, tu sabe disso. Então, quem que eu conhecia? Quando eu comecei a faculdade, tu e mais uns 2 amigos que a gente tem. Então, eu não tinha conhecimento, não era da cidade, não sou de uma família onde a família é tradicional na cidade. Então, o que eu tive como sacada naquela época, né, quando eu comecei? Porque quando a gente começa, é interessante isso, né? Tu sabe lá onde a gente começou, no escritório, a gente senta e a gente acha que pronto, ali 6 meses vai começar a bater cliente na tua porta e os clientes vão fechar, você vai fechar contrato e 6 meses você está, né, com um iPhone andando de Hilux. Isso tu já tem, né? Então, o que acontece? E a realidade não é assim. Então, você não pode começar a empreender do jeito errado. E muita gente acha que contabilidade, isso a gente vai falar nas próximas aulas, que eu apliquei um método de atração de clientes, você aplicou também um método você teve a sua estratégia para ter clientes no teu escritório contábil. E o que é difícil? Você achar que, no início, somente indicação vai te fazer o teu escritório crescer. Somente indicação. E eu acho que se eu batesse o martelo, eu batia nesses 2 pontos. Primeiro, a pessoa achar que é só a parte técnica que é fundamental, ela se prepara tão bom na parte técnica e esquece essa segunda parte, que é a atração de clientes. E segundo, ela começa achando que ela vai viver de indicação. Aí, o que aconteceu comigo na época? Eu comecei meu escritório, tinha lá um cliente de R$140, não pagava nem a conta de energia do escritório. Aí até que eu ouvi uma pessoa falando o seguinte: tá, você quer viver de indicação, né? Que é o que muitos contadores acham que vai viver. Se tu tem 0 clientes, quem acha que vai te indicar? E no meu caso, né? No meu caso, especificamente aqui, quem que eu conhecia para me indicar? Quem que eu conhecia que poderia me... Não. O Eduardo montou o escritório de contabilidade, porque escritório de contabilidade você não vai sair ligando para a família, para os irmãos, para o pai, para o tio. E o cara, não, eu vou abrir uma empresa agora para ajudar o Eduardo e vou pagar um honorário mensal para ele. A parada não funciona, né? Desse jeito. Até porque normalmente os amigos e as famílias são aqueles que não querem nem pagar honorário. E quer fazer imposto de renda de graça, né? Então, esse para mim é erro fundamental. Erro fundamental de quem está começando. Achar que se você não aplicar uma estratégia e pode ser compra de carteira, pode ser herança, não tem como, você não escolhe, é algo que acontece. Pode ser se você tiver uma herança, ou pode ser utilizar o que a gente faz aqui, que é as redes sociais, o poder que o marketing tem para atrair clientes. Tudo isso a gente vai falar nas próximas lives, como que você faz isso, mas o que você já tem que começar sabendo é que você tem que ter a sua casa feita em cima de 2 pilares de concreto. Primeiro, saber muito bem atrair clientes, e segundo, né, conhecer também a parte técnica, né, que é o que a gente vai falar nas próximas aulas. E, Vinícius, sabe o que muita gente não entende aqui? Eu falo isso dezenas de vezes, é importante a gente dizer isso, e vamos ver se você consegue, se você concorda comigo.
A parte técnica, muita gente acha que... E o que muita gente não acha, né, entende, que a parte técnica é isso, é fazer simplesmente as obrigações acessórias. E eu, que a gente vai falar amanhã, na nossa próxima live, por exemplo, eu comecei sabendo, eu sabia a parte fiscal. E o que eu separo? Veja se faz sentido para você. Que a parte técnica existe 2 momentos. Existe o momento de você sentar aqui no computador e executar, é um momento, que é a parte mais de rotina, e existe a parte do quê? De você conversar com o seu cliente. Então, e qual que é a mais importante, na minha opinião? É a parte de você saber conversar com o seu cliente, principalmente a parte de legalização, principalmente. Por quê que eu defendo que ela é importante? Porque ela é uma janela de entrada para novos clientes. Então, se você cara está abrindo, e foi uma das estratégias que eu consegui, né, fazer e aplicar aqui no meu escritório, é focar em quem estava abrindo, por N motivos, tá? Depois a gente vai falar muito mais específico sobre isso. Mas se você, no momento da legalização, no momento da abertura, não souber da informação correta, ali você não precisa saber como é que preenche uma viabilidade, ali você não precisa saber como é que faz um DBE, ali você não precisa saber como é que você entra no site da junta do seu estado e faz... Não, ali o cliente tem algumas informações específicas que ele vai precisar, que é um diálogo. E isso é importante. E você precisa saber separar. E qual que é o mais difícil, né? O mais difícil é você se preparar para o diálogo, porque depois que você está com a documentação do seu cliente, você tem grupo do WhatsApp, você tem um amigo para ligar, você tem um ciclano, você faz parte de algum curso, você tem algum programa, você tem alguma consultoria. É mais agora, ali você tem espaço para dúvida. Agora, na frente do cliente, não, você não tem espaço para dúvida na frente do cliente. Isso é verdade. Em relação à captação de cliente, você me falou uma coisa que me chamou a atenção. De fato, existe N possibilidades de captação, como você falou, né? Seja lá na compra de carteira, seja lá você investindo em propaganda e publicidade, chega lá antigamente, hoje em dia não é mais comum, mas antigamente até entregando cartãozinho, né? Tinha gente que colocava cartão em cima de balcão e chegava no órgão público, colocava vários cartãozinhos. Tinha gente, né, que falava para deixar nas caixinhas de correio, na época de imposto de renda. Tem gente que... E existe várias formas. Você acha que existe uma forma melhor que a outra? Como que é seu ponto de vista em relação a isso? Eu acredito que a estratégia de marketing que você vai ter que adotar, né, que você vai ter que escolher. Então, assim, o meu ponto de vista é muito particular relacionado a isso. Tem algumas coisas que o marketing em si, a gente vem estudando, eu venho estudando há muito tempo específico, e foi ele, além do conhecimento técnico, o marketing que a gente faz aqui foi primordial para onde a gente está hoje. É uma estratégia muito sólida que a gente criou aqui na nossa cidade, aqui no meu escritório especificamente. Eu só acho que não tem, na minha opinião, não existe certo e errado. Existe o jeito tradicional e talvez um jeito diferente. Eu vou defender o jeito diferente, que é usar o poder que a internet tem proporcionalmente de poder para o seu escritório contábil. E o que muita gente ainda acha que contabilidade só se fecha por indicação. Isso, se você entrar no meu canal do Telegram, se você vir aqui comigo, eu te provo que tem contratos que a gente fecha com gente que a gente nunca viu. Por quê? Porque ele está precisando. Eu só acho que o jeito tradicional não faz muito sentido, porque, pensa comigo nisso, para você conquistar um cliente, a primeira coisa que você precisa da atenção dele, ou seja, ele precisa te conhecer. Eu acho que esse é o grande ponto fundamental. Quando você começa o seu escritório, não adianta você ser o melhor cara do fiscal, o melhor cara do pessoal, o melhor cara de abertura de empresa, mas ninguém saber que o seu escritório existe. Mesma coisa que não adianta você ter o melhor produto e as pessoas não saber que o teu produto existe. O que o marketing faz? O marketing é o ato de você atrair pessoas que estão interessados no seu produto e o ato de colocar você que tem o serviço, você que tem a solução, na frente de uma da outra. Então, na minha humilde, não sou formado em marketing, mas a minha humilde opinião seria essa. E você utilizar os meios tradicionais, como você mencionou aí, cartão de visita, tem outdoor, tem panfleto, eu defendo que não funciona. Porque, vamos pensar, eu já vi muito isso. Um cartão de visita ou um calendário
dentro da junta comercial. Beleza, tá lá, tá o seu nome. Agora, vamos pensar. 90% que vai na junta comercial, quem são? Quem que tu acha que é? Beleza. Aí eu vou ver lá o teu cartão, vou ver o teu calendário, muito bem feito. Não, eu gostei do Vinícius, acho que eu vou contratar ele para fazer a minha contabilidade. Então, assim, você não vai chegar nas pessoas que estão não, realmente... E sem falar que os outros 10% que ficou faltando, dos clientes que vão lá, já está lá ligado a algum contador, né? Porque ninguém vai na junta comercial, qualquer outro, dificilmente chega lá sem ter passado já por um escritório de contabilidade. Então, eu acho... Desculpa, pode falar. Não, pode falar, que eu já ia até perguntar. Então eu acho que você só tem que... Se você precisar dar atenção, você tem que escolher onde a pessoa está. A mesma coisa, eu defendo. Outdoor. Eu já fiz outdoor, não tive resultado. Então, eu falo que eu testei. Aí, pensa comigo. Qual foi a última vez que tu lembra o último outdoor que você viu no carro? Entendeu? A parada? Diga aí, tu conhece algum outdoor que tu viu no carro? E tu lembra o nome, pegou o telefone e o e-mail para ligar para a pessoa? Não, é mais comum olhar no banco atrás do ônibus, mas ninguém sabe nem... Então, por exemplo, agora eu vou defender o que eu aplico, lembro, o que eu sempre compartilho é o que eu apliquei e deu resultado. Então, o outdoor eu posso falar que eu testei, não tive resultado, panfleto eu testei, não tive resultado, eu só não cheguei, né, a ter tão brilhantemente de colocar dentro dos órgãos, porque isso aí, essa parada eu já saquei desde o início que esse trem não funciona. É igual eu vejo... Não sei se você vê nos teus grupos de contadores, tanto no Facebook, no WhatsApp, nego botando publicidade dentro do grupo de contadores. Aí é o fim da picada, né? Que a parada não rola. Então, assim, eu falo que eu testei. O que eu testei que deu resultado? Internet. Internet eu testei e deu resultado. Para qual tipo de cliente? Para todos os demais clientes variados que a gente testou e deu resultado. Por quê? Aí você tem que ver que, lembra que eu falei no início, é você querer começar o teu escritório como teu pai ou teus avós começavam antigamente. Que antigamente tinha 2, 3, 5 escritórios numa cidade, que não tinha concorrência, que ou o cara, ou fazia lá naquele escritório, ou não fazia, não tinha muita opção. Agora, aqui a gente já tem, né, não é concorrência, mas aqui a gente já tem várias empresas de contabilidade, praticamente em todas as empresas, todas as cidades, a gente já tem vários tempos de escritórios de contabilidade naquela cidade. Então, varia muito. O que eu testei foi, internet deu bastante resultado. Que tipo de resultado? Por quê? Porque é o que o pessoal está fazendo hoje. Se você tá com algum problema de encanador aí, na tua casa, onde você vai procurar? Provavelmente, não é sempre, né? Mas aonde você vai procurar? Verdade. Já parou para pesquisar no Google? É verdade, hoje em dia... Não, e a tendência é que isso se fortaleça cada vez mais. Uma coisa que me chama a atenção, quando a gente vê outros escritórios, a publicidade de outros escritórios, seja no grupo de WhatsApp, ou seja em algum órgão público, é a gente acabar fazendo um comparativo, seja do que eu sou hoje, com aquele outro meu colega de profissão, ou seja, onde eu quero chegar, né, baseado também naquele outro meu colega de profissão. E, normalmente, no começo, isso deu uma tendência muito grande. Eu vou abrir meu escritório, porque fulano de tal abriu e está ganhando dinheiro. Rio de dinheiro. Eu vou abrir meu escritório, porque fulano de tal sabia muito menos do que eu, né, tenho muito mais conhecimento técnico em tal departamento do que ele, e aí ele abriu e deu certo. Fulano de tal abriu um escritório com 6 meses, 1 ano, já contratou 2 pessoas. Não, eu quero abrir demais meu escritório. Esse é um comparativo. E outro comparativo fulano de tal está com 5 anos no escritório, ele tem N clientes. Eu estou com 5 anos e só tenho a metade disso. Ou tem N funcionários e eu não tenho nenhum. E, tipo assim, como que você avalia essa comparação? Isso daí serve como um nível, ou serve como uma base, serve como uma projeção, um parâmetro? O que você avalia em relação a isso? Se isso faz bem ou isso acaba não fazendo bem? Eu acho assim, mas você igual assim, eu nunca me comparei com gente com 10, 15, 20 anos de mercado, ou com gente que já comprou 100 clientes.
eu sempre, você tem que ter uma comparação, eu acho que sim, mas uma comparação saudável para você entender se você está estagnado ou se você está evoluindo, né? Então, acho que a comparação, mas assim, você não pode, muita gente chegar, vou montar meu escritório hoje e voltar no Porsche que o Eduardo está, voltar no Porsche que o Vinícius está. Tem que entender que é uma jornada, né? Existe uma jornada, existe um caminho para isso. O que você tem que entender é se existe uma jornada do ponto zero, né, que é o ponto onde a gente começou, e o ponto onde a gente está, e teve uma jornada positiva, o que você tem que avaliar? O que ele percorreu? O que ele fez? Se ele fez algo que fez crescer, você pode tentar entender e tentar replicar e buscar. Por isso que eu falo que você tem que estar junto de pessoas que está evoluindo, que está crescendo. Porque se ela está evoluindo, ela está fazendo coisas diferentes. Por quê? Porque não é normal, né? O crescimento que, pelo menos, a gente teve, não é um crescimento da maioria, né? Não é todo mundo que abre um escritório consegue, por algum motivo, chegar onde a gente está. A gente chega muito mais longe, mas é meio que fora da média. Então, se você tem essas pessoas que são um pouco fora da média, que conseguiu fazer algo diferente, é só você buscar e tentar entender o que eles fizeram diferente, o que eles fazem de diferente, para você, né, conseguir chegar. Então, a comparação, eu acho que ela deve existir, mas você tem que comparar com pessoas que estão do mesmo nível que você. Eu não posso me comparar o meu faturamento hoje contigo, que está mais tempo do que eu, ou com outras pessoas que têm mais tempo do que a gente, ou que seguiu uma estratégia diferente, porque a gente sabe que tem escritórios que hoje não tem nada, amanhã tem 100 clientes. Como? Comprando carteira. É uma possibilidade, tem gente que quer vender, você tem o dinheiro, você vai comprar. Então, ou tem gente que começou do zero, está do zero, não conseguiu nada, ou está com 1, 2, 3 clientes, o que ele está fazendo de errado? Qual é o ponto X que ele fez, ele não evoluiu? Eu acho que é essa comparação saudável que deve existir, entendeu? Entendi. Eduardo, eu acho que para aqueles que nos assistem, eu acho que o maior interesse deles é receber uma dica aí, sua, ou umas dicas, né? Assim, se você pudesse falar ou dar algumas dicas, assim, para quem quer iniciar seu próprio negócio, quem tem esse objetivo, quem tem esse foco, quem tem esse pensamento, e o mais interessante, quem tem interesse e se dispuser a fazer por onde, né? Porque a gente imagina que abrir seu próprio negócio é sinônimo de ganhar dinheiro, quando na realidade o ganhar dinheiro é só consequência de uma longa e árdua jornada que você passa até chegar lá, né? Então, assim, se você pudesse dar uma dica aí, ou umas dicas, quais seriam? A dica principal vou dar 2 dicas principais antes da gente encerrar esse conteúdo. A dica principal é compartilhar, tá aqui com a gente essas 10 lives, porque a gente sabe, a gente preparou o quê? Durante essas 10 lives vão ter 10 dicas específicas, porque eu sempre gosto de fazer a comparação seguinte, a gente chegou lá, né? Eu cheguei, você chegou. Essas pessoas que estão assistindo também querem chegar. O que a gente precisa? Se você já sabe onde você quer chegar, você precisa ter o GPS, porque eu errei, né? Eu errei, você errou em alguma coisa específica, nós erramos. Agora, quando você diz o que você errou ou o que você fez que deu certo, potencializa ainda mais o teu resultado. Então, dica durante esses 10 dias, a gente vai compartilhar cada dia uma coisa, eu chamo de obstáculo, né? Um obstáculo ou um atalho, aquilo que vai fazer você chegar mais rápido no seu resultado, de algum ponto específico. Hoje a gente está falando especificamente de o poder da ação, o poder de querer. Porque eu passo, é igual o personal trainer, ele passa o exercício, ele passa o que precisa fazer, mas o abdominal ele não consegue fazer. Quem faz é a pessoa. Aqui, do mesmo jeito, a gente diz, olha, você precisa entender a lei da semeadura. Primeiro você planta para depois você colher. Ninguém colhe antes de plantar. Eu, pelo menos, ainda não conheço ninguém que faça isso. E aqui é foco. Realmente, você quer empreender? Se você quer, é possível. Está aqui o meu exemplo, que eu comecei. Está aí o seu exemplo que você começou. Agora, a disciplina e seguir, né, fazer o passo a passo exatamente, depende de cada um. Então, dica 1 entenda claramente a lei da semeadura. É possível, mas primeiro você planta para depois você colher. E a colheita, se você
seguir lá, botar o adubo, arar a terra, plantar a semente certa, alguém vai te indicar a semente, vai te dizer qual planta é melhor para aquela terra, a colheita vai. Agora, se você sair na louca, sozinho, e botar o adubo errado, plantar a planta errada, não arar a terra, ou seja, não seguir o que outra pessoa já fez, aí a chance de você seguir, né, de você conseguir é zero. Então, essa dica número 1 de hoje, porque vão ser 10 dicas, faz um foco. Foco é o quê? Data. Quando? Quando você quer empreender? Eduardo, hoje eu não posso. Posso daqui 6 meses. Beleza, daqui 6 meses, mas você botou um limite. Eduardo, daqui 6 meses eu não posso. Eu posso daqui 1 ano. Agora não vai colocar um hard eterno. Eu vou empreender. Só Deus sabe quando, né? Que isso não funciona. Então, dica de hoje coloque uma data, marque lá no seu calendário, tenha isso como propósito de vida. Eu quero empreender, eu quero ter meu escritório. Isso é importante. Bacana. Eu acho... Quanto tempo de live tu pretende fazer? Não, a gente já vai encerrar, porque amanhã a gente vai ter uma live específica de conteúdo prático, de rotina prática. Muita gente... Eduardo, como é que eu consigo experiência? Como é que eu consigo experiência? Então, a gente vai falar um pouco mais de como a gente faz, como a gente fez e como que você tem que seguir. O que você tem que fazer, né, para seguir, para conseguir essa tão sonhada experiência prática. Aí, no caso, só fazer um fechamento aqui em relação ao que você falou, né, um paralelo. O GPS, quando você coloca um trajeto para ele fazer, ele dá ali 2, 3 opções. Uma mais perto, mas você acaba tendo engarrafamento, vai ter mais tempo. Outra que você vai pagar pedágio. E você tem algumas opções a escolher. E eu acho que perguntando, ou melhor, comparando com aquela pergunta que eu fiz, né, qual que é a melhor opção? Aí eu acho que de fato casa perfeitamente essa simbologia do GPS, né? Porque eu acho que vai de cada um. Porque, um exemplo, o jeito que eu fiz deu certo, mas de repente, se eu tivesse tido outras sacadas, eu poderia ter o mesmo resultado em um menor tempo, né? Então, qual que é o seu maior interesse? É você passar 1 ano para conseguir 3 clientes, é uma possibilidade, dependendo do jeito que você vai investir, ou conseguir 3 clientes em 3 meses, um exemplo. Não que isso daí seja algo garantido, mas é óbvio que se você começar ou investir nas metodologias corretas, a possibilidade do acerto é muito maior, como você mesmo falou. Não, se eu plantar, sei lá, uva aqui na nossa região, a tendência de não dar certo, ou morango, né, porque ela requer, eu acho que é uma fruta que requer mais frio, né? Então, assim, mas existe possibilidade? Existe, mas o investimento vai ser um pouco maior. Então, como, por exemplo, comprar uma carteira de cliente. Existe possibilidade? Tem, mas você tem capital para isso? Não. Então, eu acho que realmente fez muito sentido essa questão aí que você falou. E, de fato, eu acho que não existe o jeito certo ou o jeito errado, né? Existem N formas de fazer acontecer. Obviamente que os mais espertos vão procurar aquela que é mais eficiente, né? E aí é justamente isso que a gente está batendo esse papo, conversando, para a gente ter a percepção, né? Ou aqueles que nos assistem ter essa percepção de qual que se encaixa melhor dentro do seu cotidiano, dentro da sua realidade, né? Mas o importante é sempre estar buscando algo que é possível ser alcançado, porque como a gente comparou, né? Não, eu vou abrir meu escritório porque em 3 meses eu quero ter o salário que eu ganho hoje, porque mais do que isso eu não consigo. E às vezes a gente acaba fazendo um planejamento onde não é possível alcançar e acaba que isso frustra aqueles que tentam e não conseguem, né? É isso aí, pessoal. Muito bom estar com cada um de vocês. 48 minutos desse bate-papo. Espero que a gente tenha passado algumas ideias. E o mais importante é você acreditar e você saber que sim, é possível.